Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para essa live. Hoje nós vamos falar com a doutora Ana Lúcia Pereira, advogada, que vai conversar conosco e falar sobre o Agosto Lilás, né? Violência doméstica, violência contra a mulher. Então sejam todas bem-vindos, Dona Valquíria, a Lívia, muito boa noite, muito obrigada por vocês já estarem aqui. E, gente, a Ana já chegou, a doutora Ana já está aqui, já vou mandar o convite, então, para que ela entre, porque tem muito assunto para a live de hoje, tá bom? Vamos lá. Ana, tô te dando um aceite aqui com vocês, para ver tanto conhecimento com meus parceiros, né? Os parceiros aqui aceitando. Oi. Olá, Ana! Oi. Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tá me vendo e ouvindo bem? Sim, deixa eu me acertar aqui, um minutinho. Tá. Me ouve bem? Eu estou. Ai, Estou te ouvindo bem. então, E você também? Tá conseguindo me ouvir bem? sim, estou te ouvindo bem. Então, estou me acertando aqui, acertando os equipamentos. Tudo bem? Bem, e você? Como vai? Bem, muito bem. Inicialmente, agradecer esse convite. Me sinto extremamente honrada de estar fazendo essa live com você, Denise, para discutir um assunto tão importante e tão sério para a nossa sociedade hoje, né? Então, muito obrigada pelo convite, obrigada pela confiança, obrigada pela lembrança do meu nome. Então, foi um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. E vamos conversar hoje e bater um grande bate-papo, né, Denise? Sim. Mas eu acho que tem tanta coisa para a gente falar, né, Ana? Infelizmente, ainda é um assunto que requer tanta atenção, né? Precisa até de campanha, um mês dedicado à violência, contra a violência doméstica e a violência contra a mulher. Então, infelizmente, poderia ser diferente, né? Poderia, mas é uma situação tão... assim, nós no papel que a gente tem esse lugar de fala, por estarmos nessa situação, nesse lugar de ser mulher, às vezes eu fico pensando assim, eu falo, gente, tem tanta informação, a gente escuta tanta coisa e continua acontecendo as mesmas coisas. É uma coisa assim que você até pensa assim, como é que pode, né? Tem tanta informação. Hoje não é mais por falta de informação, Denise, hoje não é mais por falta de acesso a essas informações. Sim. Mas ainda continua acontecendo e as mulheres continuam sofrendo essa violência. De todas as formas. E eu fico às vezes assim, talvez de uns agora no século XXI, em função de legislação, em função de uma série de coisas que a gente vai conversar, talvez você tenha tomado mais consciência, né? Por conta da informação, da disseminação dessas informações, as mulheres em geral, a sociedade em geral tenha tomado mais consciência do que significa a violência contra a mulher, porque muitas vezes você não tem consciência de que aquilo que está acontecendo com você é uma violência. Então, realmente, a gente tem muita divulgação, muita informação, muita disseminação dessas informações, para que você tenha essa consciência de que aquilo que você está sofrendo não é uma simples briga, não é um simples, ele não estava bem hoje, ele estava num dia nervoso, não estava num bom dia, e nem que você é culpada disso. Que muitas vezes as mulheres acham que elas são as responsáveis. Então, né? Tem todo um sentimento de culpa aí, né? Eu que não fiz a comida bem feita, eu que não sei passar roupa, eu que gasto demais. Eu que provoquei.
Então, esta divulgação, então, lives como essa, como a gente está fazendo, às vezes, eu reputo como sendo muito importante para poder trazer essa consciência de que, assim, não é culpa sua, é culpa dele. Não é culpa, é culpa dele. Não é você que culpou, é ele que causa isso, né? Pois é. Mas eu acho que isso também é muito cultural, viu, Ana? Sim. Porque tem 15 dias eu fui numa UBS dar uma palestra e teve uma senhora que depois veio conversar comigo, né, sobre a palestra, a minha fala, e ela disse para mim que algumas coisas que eu coloquei lá no assunto que eu trouxe na palestra, para ela era normal, porque ela viu acontecendo com a irmã mais velha, e aí se repetiu em casa. Então, até aquele momento, ela não via algumas situações como violência. Sim, sim. E muitas vezes, Denise, quantas e quantas vezes você faz uma... Pessoas da nossa geração, da minha em especial, que olha para trás da sua infância, da sua juventude, da sua adolescência, várias situações, várias histórias que você escutava e que você não enquadrava como sendo uma violência, e que hoje você tem consciência de que aquilo era uma violência que muita gente do seu lado, até mesmo você, se entende que você sofreu várias violências na época da tempo, né? Porque por falta... E hoje essa consciência é por conta da informação, por conta de uma legislação que classificou e detalhou exatamente esse tipo de violência, e com isso te permite que hoje você tenha essa consciência de, eventualmente, uma mulher achar, entender que ela sofreu um abuso sexual, por exemplo, ocorrido há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que ela entendia que não era um abuso, não era uma violência sexual. Hoje ela consegue entender de que ela foi abusada. Porque hoje você mais claramente definido esses conceitos, coisa que até tempos atrás você não tinha esses conceitos. Então também isso permite com que você tenha maior consciência. E você precisa divulgar, ou como você, por exemplo, vai numa palestra, fala, e isso traz a consciência, né? Nossa, então tudo isso que está ocorrendo, o que ocorreu, era uma violência, é uma violência. Entendia como tal pela falta de informação. Então, esse tipo é triste, né? É triste a gente pensar tudo nisso, em tudo isso, e aí eu vou deixar já aqui para a gente não esquecer, mas eu acho que é importante a gente falar também como que para essa mulher também é difícil reconhecer que vive numa relação abusiva, né, que sofre violência, e que muitas vezes é muito difícil sair dessa relação, porque é toda uma dependência, né, emocional, financeira, e aí também eu acho que isso, hoje, faltam políticas para essa mulher ter conseguir sair dessa relação. Não sei se faz sentido isso para você. Faz um pouco, mas deixa eu te fazer algumas reflexões, Denise. Pensa uma coisa. Isso não é privilégio do Brasil, tá? Essa questão da violência contra a mulher não é um privilégio do Brasil. Isso é uma questão estrutural da sociedade como um todo. O mundo sofre essas questões da violência contra a mulher. Lembra que a gente teve o exemplo do Daniel Alves na Espanha, né? Daniel é um exemplo na Espanha. Você tem exemplos, você tem países mais avançados, um pouco mais avançados em termos de políticas públicas, e você tem países que é 1000 vezes pior do que o nosso no Brasil. Então, primeira questão, não é um privilégio e não é uma questão estrutural só brasileira, porque é uma questão social, é uma questão da estrutura
sociedade nossa, da sociedade, de um processo civilizatório, da sociedade mundo-humana, onde há uma predominância do patriarcado, onde o homem domina. E isso do homem dominar não é de hoje, não é de ontem, não é de 10 anos, não é de 20, é desde a existência da humanidade. Desde os primórdios, né? A existência As cenas lá, né, do homem da caverna puxando a mulher pelo cabelo. Então, a existência da humanidade sempre colocou o homem como o macho alfa, né? Como ele sendo o controlador, como ele sendo o dominador, como ele sendo aquele que manda em tudo, que controla tudo e que manda e controla as mulheres que estavam sempre em posições de inferioridade, de ficar subjugada e restrita à casa, ao lar, e só poderia fazer algo ou o que poderia fazer se o homem da sua casa assim o permitisse. Até essa casa só poderia fazer se o homem assim o permitisse. Então, você não vai mudar, Denise, uma questão tão estrutural como essa, tão arraigada, você não muda uma estrutura cultural dessa em 10 anos, em 20 anos. Você não muda. Assim, é um trabalho contínuo. Então, porque trabalho de formiguinha. Quando você respondendo a tua questão sobre tá faltando, a gente precisaria de mais políticas públicas. Sempre vamos precisar dessas políticas públicas, mas assim, nós não vamos querer resolver alguma coisa que vem da humanidade, da existência da humanidade, do processo civilizatório nosso, da humanidade, resolver isso em um ano, em 10 anos, em 20 anos. Não, eu concordo, mas eu penso assim, né? Então, eu acho que a gente pode levar, né, mais palestras como essa, lives como essa, informações, falar muito, né? A gente tem aí o exemplo da querida Bruna Pascon, que vou fazer uma live em breve com ela, falar sobre como fazer uma renda extra, como conseguir, né, uma independência financeira. Tudo isso vai despertar, vai ajudar essa mulher a ter forças aí para sair dessa situação, né? Então, acho que psicoeducar, acho que ainda é uma das melhores soluções, até que, né, venham aí algumas políticas mais voltadas para isso. Olha só, você trouxe uma coisa que eu acho muito interessante. Você falou da psicoeducação, né? Que é a melhor forma de resolver isso. Mas veja bem, e aí é só uma reflexão, mais uma reflexão. Não basta a educação, tem que ser uma educação inclusiva, tem que ser uma educação onde... Porque, veja bem, a educação que você recebeu e que eu recebi foi uma educação extremamente machista. Foi uma educação onde mulheres foram feitas para casar, mulheres foram feitas para bordar, passar, cozinhar, costurar. Sim. Foi feita ser mãe, quieta, submissa. E para trazer e para procriar. Essa é a educação. Então, mudar essa chavinha na cabeça da gente, nós precisamos, foi preciso que nós passássemos por um processo de autorreflexão muito grande para entender, e conscientização para entender. Não, a chavinha não é essa, eu tenho que virar a chavinha. É outro jeito. E aí, olha só, a educação, como que é o processo da educação? Eu tenho uma neta hoje, ela vai fazer 1 ano, a minha neta. E eu falo para os pais, e quando a gente ficou sabendo que os pais dela estavam grávidos, né? Vinha a Lisa aí no mundo para a gente, uma das coisas que eu falei para os pais dela foi o seguinte: ó, eu tenho certeza que esta menina que vai nascer e que vai vir para um mundo e vai ser educada por pessoas, por pais, que vão passar para ela a igualdade de gênero, que vão passar para ela a necessidade de que ela tem que ser o que ela quiser ser, como ela quiser ser, que ela vai ser subjugada por uma sociedade machista, paternalista,
sabe? Então, assim, ela vai ser uma mulher, daqui a 20 anos, que ela foi educada, vai receber a educação da igualdade e da inclusão do gênero. E aí é a diferença. Porque não basta a educação tem que ser inclusiva. Tem que ser uma educação que quebre essa questão do machismo. Quebre essa questão. Só assim, Denise, a gente vai sair desse processo que a gente está hoje. Sim. E que bom, né, que os pais da sua neta pensam dessa forma, porque ainda tem pais hoje em dia que não pensam dessa forma, né? E esse é o problema. Então, Denise, não termina, né? não termina. Então, fica um círculo vicioso. Então, certeza que a Liz, a minha neta, que vai fazer 1 ano agora, ela vai ser uma mulher empoderada, ela vai ser uma mulher integrada na sociedade como um ser igual, como um ser inclusivo, e vai respeitar todos à sua volta desse jeito. E essa educação precisava ser no todo. E aí você traz essa informação. Uma pena, mas não é todo mundo que tem essa educação, que pensa em trazer para os seus filhos. Aí a gente não vai ter nunca. Ou pelo menos vamos ter mais tempo. Mas ainda falando um pouco de educação, eu queria trazer um outro fato, ser bem reflexivo. Eu falar de mais recorte. Adoro. Agora, a gente tem outras coisas. Faz uma reflexão, e hoje a gente tem o canal Viva, e a gente tem Vale a Pena Ver de Novo nessa parte da tarde, que passa novelas antigas, e hoje ela está passando Mulheres de Areia. Tá. Olha como a sociedade muda, olha como a sociedade evolui. Assim, vê a Mulher de Areia, como é abordada a relação da mulher, como é abordada a questão machista, como é abordada as questões femininas, e vê uma novela. Mulheres de Areia tem o quê? 20 anos? Acho que deve ter um pouco que sim, né? Um pouquinho mais. Mais de 20, 30 anos. Ele é o reflexo da nossa sociedade. Então, assim, há luz no fim do túnel, Denise. Sim. Há luz no fim do túnel. Porque se você vê a novela Mulheres de Areia e vê a novela de hoje, você consegue ver claramente a diferença, a mudança cultural. Que bom, né? Que então, bom. Assim, há luz no fim do túnel. Podemos fazer boas coisas. Conseguimos. Vamos, né? Vamos caminhar. Ana, eu abri uma caixinha de perguntas aqui para as pessoas mandarem para você. E já recebi. Você nem se apresentou, né, Ana? Fala um pouquinho para mim, você é advogada, trabalha com o quê? Por favor, já fomos aqui com 500 mil reflexões para quem está chegando agora, que não te conhece, mesmo que já tenha um fã seu aqui, viu? Murilo Menezes. Ele é uma gracinha. Seu fã, número 1. Também. E olha que a gente briga, a gente pensa que nem água e vinho. Mas Nossa, a gente pensa que nem água e vinho. A gente tem cada briga em casa que é cada coisa, mas a gente respeita enormemente. E é isso que eu acho muito interessante. Essa educação passa pela educação masculina, onde os homens entendam o seu papel na sociedade e que as mulheres é um igual e que eles têm que respeitar as mulheres como eles respeitam os outros homens. Então, e o mundo é um homem desse que respeita as mulheres e respeita todos como um igual. Então, passa também pela... Não é só uma educação feminina, uma educação das mulheres, mas os homens também têm que se sentir partícipes desse processo educativo. Senão também não resolve. Não, mas não faz sentido, né? Você, voltando para aquilo que você me pediu, vamos para me apresentar. Eu sou advogada por profissão, vivo nessa questão de resolver conflitos e quando a gente está nesse meio de resolver conflitos, essas questões da mulher aparecem bastante para a gente. Apesar do meu foco ser empresarial, e não é muito de família, mas eu mexo muito com mediação. E na área da mediação, a gente acaba mexendo muito com essas questões da violência, enfim, com essas questões
que acaba envolvendo as mulheres, né? Então, mas esse é minha área profissional, meu forte já é uma atividade que eu exerço há mais de 20 anos, e aí a gente vai pegando um pouco dessa experiência, né? Porque a linha cronológica faz a gente ter um pouquinho de experiência. Uhum. Tá, muito bem. Então posso já ir para as perguntas, Ana? Pode, deve, vamos embora. Ô, Ana, eu queria entender, porque hoje nós mulheres, nós temos aí o que nos dá um respaldo, né? Que é a Lei Maria da Penha, que ela trata aí da violência contra a mulher. Né? Uhum. E como que era antes da lei e o que mudou depois da lei? Teve muita mudança no olhar da violência contra a mulher? Da violência para a mulher, né? Sim, muito boa a sua pergunta, Dê, sabe por quê? Olha só. Antes da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, nós não tínhamos conceitos claramente definidos do que era a violência contra a mulher. Então, você tinha muito... como a gente não tinha esses conceitos de violência muito bem definidos, o que aparecia mais era a violência física, né? Você não conseguia conceituar e ter como claro a violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica. Você não tinha isso claro, porque você não tinha isso conceituado em lei. Então, o que você tinha era a violência física, porque você acabava enquadrando isso como dentro do Código do Direito Penal, do Código Penal, como uma violência, uma questão violência física mesmo, né? Ou só a física era reconhecida. Isso, ou a violência sexual. Mas quando ela era muito, muito forte, muito patente. A importunação a gente não tinha, aquela coisa do abuso ou do assédio, não existia isso, não existia o assédio sexual. Ou ele existia de uma maneira muito sutil que era muito difícil provar. E a mulher tinha que provar por todas as formas. E se ela não provasse de forma clara, objetiva, cristalina, você não conseguia chegar a lugar nenhum. Então, você não tinha claro os conceitos do que seria a violência contra a mulher, bem como as outras relações, o assédio, a importunação, uma série de coisas. Hoje, a gente tem muito claro, pela Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha trouxe vários benefícios. Um deles foi isso, trazer com clareza os conceitos do que seja a violência contra a mulher. Então, classificou, a gente chama no direito, a gente fala que ela tipificou, que é uma coisa bem, bem jurídica, mas ela tipificou, ou seja, ela definiu, ela conceituou o que seria a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. Os 5 tipos de violência. Então, ela trouxe muito claro, conceituou o que seria cada uma dessas violências. Quando você conceitua onde que são cada uma dessas violências, você consegue enxergar com mais clareza o que você está sofrendo. Depois disso, houveram outras leis que aí aperfeiçoou a questão da importunação, a questão do assédio. A lei do assédio é uma consequência da Lei Maria da Penha. Hoje a gente também tem muito claro o que seria o assédio como gênero, e aí você tem as espécies. O assédio sexual, o assédio moral, o assédio no trabalho. Aí você tem os gêneros, mas você trouxe isso como consequência da Lei Maria da Penha. E a Lei da Maria da Penha trouxe uma outra questão que foi a punição. A punição foi mais clara, a punição foi mais efetiva. Antes da Lei Maria da Penha, e você deve lembrar disso, as pessoas, os homens em geral, claro que era 99,99% eram homens, os agressores, eram condenados a serviços comunitários.
raramente, era muito raro enquadrar até como violência física, né? Como agressão. Uhum. Era muito raro. Então, eles eram condenados a pagamento de cestas básicas ou trabalhos comunitários. Então, você não via a pessoa, o cara apanhava, a mulher apanhava, o cara batia, o cara fazia, acontecia, vou pagar uma cesta básica. Vou lá e pago Uhum. algumas cestas básicas. Essa era a coisa, e era fato. A Maria da Penha, que deu nome à lei, ela sofreu, ela é vítima disso, sofreu várias Uhum. agressões, culminou com Sim. agressão mais grave, que ela ficou numa cadeira de rodas, e o cara acabou sendo condenado a serviços comunitários. Uhum. A vida por conta disso. E o cara acabou sendo condenado por serviços comunitários. Então, assim, nós tínhamos isso. Depois da Lei Maria da Penha, você trouxe isso com mais clareza, esta punição. Então, Tá. hoje, não existe mais esse tipo de punição. E aí houve uma evolução, porque antes a vítima, a mulher, ela, além de ter que provar com forma clara, objetiva, que ela foi estuprada, que ela foi espancada, que ela foi agredida, etc., ainda ela era responsável de ir lá levar a intimação para o cara para ele comparecer na delegacia para prestar depoimento. Uhum. Você acha isso razoável? Você acha isso minimamente lógico, isso? Lógico, né? Não tem nem como, Pois é. né? Um Hoje, absurdo. pois é. Hoje a gente tem a presunção. Então, assim, hoje a É. gente tem a presunção. Os homens ficam muito furiosos com isso. A gente atende juridicamente no escritório, a gente acaba atendendo muitos homens também. E assim, e uma das mais demandas que a gente recebe é tipo, mas doutora, eu não fiz nada. Ela foi lá e se estapeou e eu não tenho como provar o contrário. É. Para os homens foi um horror, porque Uhum. você tem a tese de proteção. Então, a mulher não precisa mais provar nada, basta ela falar, eu fui agredida. Por incrível que pareça, fazer a prova negativa. É Tá. meio louco, tá? Ele tem que fazer meio que a prova. Complicado isso, hein? É meio complicado, porque. E você vê muito isso. A mulher vai lá, se arranha, se estapeia, marca, deixa vermelho, se joga, bate na cabeça, tal, tira foto, porque ela quer, Uhum. cara. Também tem isso, tá? Não vamos. Também tem isso. Quer atormentar a vida do cara, ela faz isso e aí ele tem que fazer a prova negativa. Por Tá. quê? Porque hoje você tem a presunção. A mulher vai lá, fala que, olha, fui espancada, fui agredida, aconteceu isso. Tem a presunção de que aquilo é verdade e aí a polícia já tem que tomar, ou pede a medida restritiva, ou já vai tomar as providências que tiver que tomar para poder evitar que isso ocorra. Eles partem do princípio assim, estou partindo do princípio de que isso é verdade, porque se não for, eu não posso correr o risco de que isso ocorra novamente e ela possa ser penalizada de uma maneira que não tenha mais volta. Uhum. Mesmo assim, quantas e quantas cenas a gente vê no noticiário das mulheres sendo mortas, das mulheres sendo agredidas pelos ex-companheiros, pelos ex-maridos, etc. Quantas e quantas vezes você vê isso? É. Então, mesmo com esta presunção de que a mulher falar, alegar, falar que foi agredida, a presunção de que isso é verdade, que já tem que tomar as providências, e mesmo assim, quantas vezes você olha no noticiário e essa situação não ocorre? Então, a Lei Maria da Penha, agora finalizando e respondendo a sua pergunta, a Lei da Maria da Penha trouxe uma mudança radical de política Uhum. pública e trouxe uma visão de política pública atrás disso também, de parametrizar melhor as delegacias, ter as delegacias da mulher, você ter um disque denúncia global, nacional para você poder denunciar a violência contra a mulher. Então, você tem uma série de situações de políticas públicas que foram implementadas, continuam sendo implementadas, no sentido de auxiliar a mulher que está sofrendo violência. Tá? Então,
antes e o depois é o divisor de águas. É o divisor de águas. E assim, tem uma estatística disso da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que é bem esclarecedora de que 1 em cada 3 mulheres sofre algum tipo de violência. Nossa. É um negócio absurdo. Gente, não dá, né? É um absurdo. Imaginar. Uma A cada 3 mulheres sofrem algum tipo de violência no mundo. Tá. No mundo. Então, assim, Meu Deus. é um negócio muito grave isso, é um negócio muito sério isso. Então, muito sério, né? A gente parar para pensar, né? E o número é muito surreal, parece, né? Surreal. Muito surreal. Isso. Muito surreal. Muito surreal isso. Então, hoje, o fato da mulher não ter que provar que é a vítima, não ter que mais que provar que ela tem a presunção daquilo que ela está falando, então da violência sexual, do estupro, por exemplo, estupro contra o vulnerável hoje, por incrível que pareça, antigamente você tinha que provar. Hoje não, estupro de vulnerável hoje é presumido. Não tem prova nenhuma. A prova é negativa, que a gente fala aqui. Tem, o outro lado é que tem que provar que não fez nada daquilo que está se falando. Não sei. Então, assim, a lei da Maria da Penha é um divisor de águas e ela é uma referência mundial, Denise, como uma lei de proteção, uma lei que estabeleceu conceitos claros com relação à violência contra a mulher. Contra a mulher. Tá. É uma das leis que mais completas, né? Pelo que eu li também, né? Sim. Ela é bastante didática. Ela é uma lei, não é uma lei onde você tenha dificuldade de entender o seu conceito. Ela é uma lei didática, ela é uma lei intuitiva, que eu brinco que é uma coisa intuitiva. Você entende fácil o que ela está querendo dizer. Tá. Você não precisa de um juridiquês, uma grande formação jurídica, sabe? Para você entender. Ô, Ana, já tem pergunta aqui na caixinha. Posso fazer ou a gente deixa para depois? Pode fazer, vamos bater um papo. Tá. Então tá. Gente, vocês aproveitem a Ana também. Pode deixar perguntas no comentário ou na caixinha. Quem estiver assistindo a live e quiser fazer um print, marcar eu e a Ana também no story, nós vamos gostar, né, Ana? Opa, vamos amar. Convida um amigo aí para assistir. Estamos aí. Tem alguns comentários aqui. A Rita Chiata, ela está falando que antigamente era super normal a vítima, mulher, ter que provar que ela era a vítima, né? Que a nossa nossa sociedade é extremamente opressora e paternalista. A Mariana Del Busto, se eu não me engano, ela mora na Espanha. Confirma para mim, Mariana. E ela está falando que é um absurdo, né? Quando você disse que a mulher tinha que provar que tinha sido violentada. Olha, se ela na Espanha, ela tem o caso do Daniel Alves lá, que é um caso emblemático do cara ter sido preso por conta do estupro, que era aquela... Você lembra? Uma outra reflexão agora. Vamos aproveitar uma outra reflexão. Você lembra, vamos lá, Denise, que quando a gente falava não, os homens geralmente achavam que era um charminho? Ela está falando, fala não, mas na realidade ela está falando sim. Ela está falando, mas é para eu insistir. Você lembra dessa? Você lembra? Você passou por essa... Lembra dessa fase? E que a gente falava, não, eu não quero. Você quer só fazendo charme. Você está fazendo um charminho, que é para eu... E aí insistia, e a gente está falando não. Até, né? E aí, hoje, era difícil. Era difícil, era um saco. Né? Fazendo português. Muito chato. Você falava não, mas não, isso é charme. Não é bem isso. Você, no fundo, quer. E hoje a gente tem muito claro, e eu acho uma das
uma das formas, a evolução nossa da sociedade mais fantástica que a gente tem, eu acho que é essa. Quando a gente fala não, é não. Não é Não é não. talvez, não é talvez, não é quem sabe, não é um pode ser, não, 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 charme. não é charme, não é nada disso. Não é Uhum. não. Qualquer coisa Sim. queira diferente do não, aí sim eu vou usar o pode ser, o quem sabe, um talvez, eu faço um charme, mas sem usar o não. Uhum. Porque a hora que eu Sim. não, não tem que Não é ter não. dúvidas, não tem que ter dúvidas sobre o Uhum. que eu estou verbalizando, sobre a minha vontade, sobre o que eu estou expressando. Não tem que ter dúvidas sobre isso. E Uhum. lá em Miguel Alves, lá em Barcelona, lá na Espanha, teve um pouco essa situação. O não é não, e ele é não, não é não. É. Eu vou lá. E ele E, foi, né? e foi, tá preso. Isso é É. fantástico, Que bom, que bom, que fantástico. bom. Mas, ó, uma questão de evolução. O Robinho, a mesma coisa, a mesma situação, veio para o Brasil, não, Uhum. não foi preso até hoje. Está escapando. Pois é. São questões aí que a gente também, né, fica bem reflexiva, né? Porque que aqui as coisas não funcionam, né? E aí, vamos lá, Mariana, desculpa, viu? Mas a Mariana é da Argentina, ela não é da Espanha, eu falei errado. Tá bom, Argentina, tá certo. Isso, Tá certo. da Argentina, minha seguidora querida. Bom, tem uma pergunta aqui: o que falar para uma mulher que fez uma denúncia e não teve uma resposta ativa das autoridades? Quem mandou a pergunta foi o seu fã, o Menezes. O Murilo. Isso. Então, se ele não. Vai na defensoria e vai na defensoria pública. Porque, assim, se for para uma delegacia e a delegacia não deu a resposta adequada, se a delegacia não respondeu, procura a defensoria ou o Ministério Público, ou a defensoria ou o Ministério Público. Tenha certeza que um dos dois vai dar a resposta adequada. Um dos dois vai dar a resposta e vai exigir que a autoridade dê a resposta adequada. Então, assim, não fui na delegacia, me trataram mal, não me deixaram falar, me fizeram isso, fizeram aquilo. Procure o Ministério Público ou uma defensoria. Que aí tem certeza que não vai, ele vai responder, vai ter a resposta adequada nisso. Tá. Porque, assim, Tá. Muito bem. Vamos lá, pode falar. a gente ainda passa por situações, por exemplo, você vai na delegacia e você tem um homem, o delegado, que, a não ser que ele seja um cara muito aberto, muito realmente moderno, entenda todas essas questões da mulher, do feminino, vai ter uma questão machista e às vezes pode perguntar, mas você não provocou ele para fazer isso? Mas você não estava vestida assim? Mas que roupa que você estava? Isso é um absurdo. Infelizmente, é ainda assim. Então, se a mulher passou por alguma situação dessa, vai no Ministério Público, vai na defensoria. Que denúncia. Tá. é, Dói, né? Dói quando você está numa mesa conversando com algumas pessoas e sai esse assunto e fala, então, mas olha a roupa que ela tava, né? Olha o comportamento dela. Gente, a dói. educação, a É educação educação. tem que passar. Não tem como. Mas você sabe que isso é uma reflexão, é um processo interno nosso também, é uma educação, um amadurecimento nosso. Você sabe que é uma desconstrução deste preconceito ou dessa questão também passa por nós, Denise. Assim, aquilo que eu comecei a falar, nós somos criadas dentro de uma estrutura paternalista e machista. Então, nós somos nesse sentido, mulher não anda assim, mulher não faz assado, mulher não usa essa roupa, a mulher não pode passar batom vermelho, não pode usar saia curta, não pode fazer nada disso, né? Eu, pelo menos, cresci com
com esse conceito, com esse tipo de cultura. Tá. Foi preciso passar por um processo de desconstrução interna para eu entender que a mulher ela tem que se empoderar e ela anda pelada. Claro que pelada não pode, porque isso é atentado ao pudor. Mas ela anda do jeito que ela quiser. Até se ela quiser andar pelada, ela anda, porque ela vai pagar, ela vai sofrer as consequências dela andar pelada. Mas isso não é direito a ninguém, a nenhum homem, de chegar junto ou de querer fazer alguma violência, alguma coisa, com a justificativa do mas ela estava pelada. Sim. Isso é essa questão que é assim, se eu quiser andar pelada, eu ando, eu pago as consequências desse meu ato. Então eu vou responder por atentado ao pudor. Sim. Bom, Mas isso não significa que eu quero ter uma relação sexual. Não, ou mais ainda, que eu não estou permitindo que ninguém chegue, se aproxime da minha pessoa com outras intenções ou com qualquer outro tipo de violência, seja ela qual for. Sim, sim. Não estou dando esse direito. É um direito meu andar pelado e eu vou pagar a consequência disso. Ponto. Então, Sim. este entendimento que é muito... que nem toda a sociedade tem ainda. Não, e a sociedade que eu falo de homens e mulheres. Muitas mulheres, temos muitas mulheres com pensamento machista. Sim, sim. E acham que a que sofreu estupro, né, a que foi violentada, merecia, né? Porque hoje em dia é fácil, anda na rua do jeito que quer, né? Não existe um mínimo aí de pudor. Gente, né? É difícil. Não tem nada Oi, pode falar, desculpa. não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não, não, de forma alguma. A Mariana está falando que lá na Argentina, mesmo com o botão de pânico e a ordem de permanecer longe, ainda existem muito, né, os números de mulheres que sofrem o feminicídio. Pois é. Aqui no Brasil também. Quantas situações a gente vê aqui no Brasil? Quer ver um outro exemplo de uma violência absurda? Para mim, é um dos exemplos... É um exemplo do positivo e do negativo, tá? O Brenan, Rodrigo Brenan, Eduardo Brenan, sabe o caso Brenan, o Brenan? Sei. Que tatuava, tatuou as iniciais dele no corpo das mulheres. Sim. Se você quiser elencar quantos tipos de violência, eu acho que ele conseguiu bater os 5 tipos de violência em cada mulher que ele fez aquilo. O exemplo mais hediondo que você tem do machismo estrutural, de achar que a mulher é propriedade sua e eu faço dela o que eu quiser. Até mesmo marcar como se fosse um animal. Porque quando ele marca, quando ele faz a tatuagem, ele está querendo fazer. Isso. Obrigada, Thiago Brenan. Exatamente. Ele é o tipo, assim, ele conseguiu bater os 5 tipos de violência. Mas eu vejo pelo lado positivo. Mesmo ele fugindo do Brasil, mesmo ele se utilizando da cidadania que ele tinha, o Brasil conseguiu fazer com que ele fosse extraditado, chegasse no Brasil e está cumprindo e está pagando pelos seus crimes aqui no Brasil. Então, você tem um lado negativo, que é um cara que consegue fazer um absurdo, o crime mais hediondo que você tem contra as mulheres. Ele só não matou, eu acho que ele não chegou a matar, mas ele não chegou a cometer o homicídio, mas os 5 tipos de violência contra a mulher, se você vai lá, você vai ticar os 5 tipos que ele fez. E ele tá preso no Brasil. Então, tem um lado bom. Por isso que eu falei para você no começo. Há luz no fim do túnel. Não vamos também achar. Não há esperança. Há luz no fim do túnel.
Que bom. Tem um comentário aqui do Jaime Silva. Eu quero morrer quando vejo algum caso de estupro e tem mulheres preferindo defender o acusado ou ficando na dúvida do que fazer do lado da vítima. Ai, James, eu também, James. Eu James, não dá, né? Difícil. É aquilo que a gente estava falando, Denise. Tem muita mulher machista, né? Tem muita mulher dura machista interna e que precisa, usando essa palavra da moda agora, mas que eu acho que reflete bem e se encaixa bem, precisa desconstruir esta visão machista, este olhar machista da qual ela foi inserida, criada, que ela foi, sabe, educada, para ela entender que não dá para ficar do lado de um homem que minimamente comete qualquer tipo de agressão, seja ela física ou psicológica, contra uma mulher. E assim, e se ele faz isso com uma, ele faz isso com duas, se ele faz isso com a sua mulher, ele vai fazer com a sua filha, ele vai fazer com qualquer uma, ele não vai ter respeito pela mulher. Sim. Então não dá para ficar, não dá para ficar do lado dele. Não, não tem como. Mas, infelizmente, a gente tem muita mulher ainda com esse pensamento machista, infelizmente. Temos. Tem jeito. Aí, por isso que eu volto quando eu disse da minha neta que está educada por um casal que vai educá-la de um jeito a entender. E se fosse um filho homem, também ia educar do mesmo jeito a respeitar e entender que mulher é um igual e que não pode ser subjugada, não pode ser olhada de um jeito que como se fosse o dono. Não tem como, né? Não tem. Daquelas frases, né, que a gente ouvia, o menino pode tudo, a menina não pode nada, né? Segura suas filhas porque o meu filho tá solto. Gente, é de cortar a alma, de cortar o coração. Nossa, sabe que não, e o pior é que quantas assim, e a gente não, e hoje a gente pode ainda ouvir. Não, a gente ouve ainda, mas quando a gente escutava isso antigamente, Denise, a gente não se dava conta daquilo que a gente estava escutando. Sim, foi evolutivo mesmo, porque a gente escutou isso, eu escutei isso muitas vezes e não me dava risada. Que bonitinho, segura suas cargas porque os bodes estão soltos. Essa era isso mesmo, Ana, isso mesmo. Que Outra coisa que até hoje eu vejo isso e às vezes eu reflito, né? Chega lá a menininha, né? A menininha vai ganhar de presente, de aniversário, Natal, sei lá, vassourinha, panelinha, ferro de passar roupa, né? Enquanto o menino não, o menino ganha, né? Um carrinho super legal, a bola para poder jogar com os amigos, né? Então aí, ó, aí já tá aí, essa relação. Meninas até hoje. Você vai à feira, você vê lá os brinquedinhos, né? Não tem como ver aquela vassourinha, mini vassourinha, né? Mini tudo lá. Assim, aquela velha história, as meninas vestem rosa e os meninos vestem azul. Também, né? É difícil, né? A gente pensar aí que como você disse também agora há pouco, né? É uma mudança aí muito lenta, né? Se até hoje os pais permitem que as filhas tenham vassourinha e os meninos carrinho do ano, sim, fica difícil. Ou até hoje o chá de revelação, às vezes eu fico olhando isso e falo, gente, eles precisam se dar conta do preconceito incutido que está nisso. Quando um chá de revelação, aí tá lá, o azul é porque vai ser menino e o rosa porque é menina. Aí Sim. Criatividade para fazer isso de um jeito diferente. Sim. Né? Quebrar isso.
Mas assim, eles não se dão conta do preconceito Que subliminar está embutido, né? tido nessa coisa, sabe? Do Uhum. chá de mão, se Sim. uva vai ser menino, se rosa é menina. Bota a criatividade para funcionar, vamos Pois é. esse Gente, paradigma, vamos né? pensar de um jeito diferente. Essa, isso tão rígido, né? Ainda. Ó, a dona Débora, a Ana, ela é uma querida, ela me acompanha aí desde a outra vez que eu fazia lives. E ela é uma senhorinha linda, querida, eu sou apaixonada por ela. E ela tá falando assim, ó. Por isso que eu dei para minha bisneta um carrinho. Olha, gente, que tudo, Ai, né? que ótimo, muito Que linda, dona Débora, senhora. Cada dia mais eu sou mais sua fã. E a legal, Maria, muito bom. é bom isso, né? E a Mariana tá falando que as filhas dela foram educadas para se vestirem como quiserem e os filhos a respeitarem as mulheres, Sim, eu acho né? que tem que ser por aí, perfeito, Mariana. Olha, parabéns, porque é por aí que a gente começa a mudar essa estrutura. Coisa. Você percebeu, Denise, a juventude de hoje, o pessoal hoje, sabe, dos seus 13, 14, 15 anos, já tem uma cabeça um pouco de igualdade, já um pouco mais Sim. diferente. Você percebe que a cabeça da juventude, nem sempre por educação dos pais, mas sim pela estrutura do convívio, Sim. sabe, da convívio de vida, em que Social, né? Uhum. porque não se admite mais ter determinadas estruturas educativas como a gente tinha antigamente. Então, eles que acabam trazendo essas mudanças, eles acabam trazendo esses conceitos novos, e os pais acabam, então, fazendo essas reflexões para quebrar esses paradigmas e mudando a chavinha das questões culturais e questões de preconceito, sabe? Então, os filhos Uhum. também estão a quebrar esses paradigmas na cabeça dos pais. Eu vou até te dizer, por exemplo, as minhas enteadas, por incrível que pareça, convivendo com as minhas enteadas é que me permitiu, que elas fizeram eu fazer muito dessa reflexão e entender que, olha, as coisas não são muito por aí, viu? Muda essa caixa, quebra esse paradigma que não dá para ser assim. Muito disso, dessa reconstrução, dessa desconstrução, foi das minhas enteadas. Que, Tá. sabe, fez eu fazer essa reflexão. Então, a juventude ajuda também a gente a fazer Uhum. essa reflexão. E Sim. A Mariana tá falando que no jardim da infância se ensina que cor é cor e brinquedo é brinquedo. O filho dela, caçula, de 12 anos, é gay, brinca com boneca e ninguém diz nada, nem em casa e nem na escola. Olha que lindo, né? muito bom, Mariana. Nossa, tá vendo? Quando eu digo que é a luz do túnel, Denise. A luz É, do túnel. sim. A Rita Chiata, olha que legal. Tá dizendo que a empresa que ela trabalha tem um grupo de inclusão e diversidade. São profissionais preparados para quebrar qualquer paradigma e promover a diversidade, empoderamento e amor. Gente, é isso, né? Olha, Rita, muito legal isso, porque assim, é daí que começa essa desconstrução realmente. A gente aprende a lidar com essa diversidade, essa inclusão, Uhum. entender que às vezes falas como essa, do tipo, libera suas, cuida das cabras porque eu tô soltando os bodes, sabe? Não pode andar com a roupa desse jeito, mas por que você tá vestida assim? É com esses grupos e empresas assim que vai permitindo, vai educando as pessoas, vai fazendo essa reflexão para as pessoas como um todo, para elas entenderem que o não é não, que a mulher anda do jeito que quer, e isso não dá dando direito a nada, nem a ninguém, Uhum. nada que ela não permita, e que ela tem que ser respeitada como ser humano na sua integralidade, sem nenhum senão, sem nenhuma vírgula a mais. Perfeito, Rita, muito bom. Que lindo, né? É uma É uma empresa. empresa multinacional, né? E ela falou que essa iniciativa é global. Ô, Ana, Muito. Oi. tem mais pergunta aqui, tem umas perguntas que já tinham vindo na
caixinha. Vamos lá? Vamos. Vamos agora na caixinha ou nas perguntas que estão fazendo agora pra gente? Como você quiser. Se tiver pergunta agora para a gente, vamos priorizar eles, então. Tá. Então tá, e depois a gente faz outra live. O que você acha? Ótimo. Manda bala. Vamos lá. Junto. A Mariana, ela está perguntando se o feminicídio já entra na Lei Maria da Penha. Já. Já. Já está conceituado lá, depois ela foi aprimorada, o que seria o feminicídio, mas você já tem uma estrutura na Lei da Maria da Penha, e aí depois, mais recentemente, você teve uma adição no Código Penal ao dizer o que é, definir o que é feminicídio, que é o homicídio em razão do gênero, né? Porque por ser mulher. Uhum. Isso foi uma evolução, uma atualização do Código Penal. Mas a Lei Maria da Penha dá o norte geral do que seria isso. Tá. Obrigada. A Bruna Pascon, ela está perguntando aqui qual o real motivo do movimento feminista. Bruna, depois eu converso com você aqui em casa, tá, Bruna? A Bruna é minha enteada, fez que ela... Ô, Bruna, o real motivo do movimento feminismo é para justamente empoderar e dar às mulheres esta liberdade, este empoderamento que ela não tem estruturalmente. Então, assim, o movimento feminista é para dar esse empoderamento à mulher. Pensa que até um assunto bem recente, que é o Mundial de Futebol Feminino, até 1980, 1970, a mulher não podia jogar futebol, era proibido, porque era um esporte exclusivamente feminino, masculino. Então, assim, esse empoderamento ou movimento feminista que veio no século XX para cá é para justamente trazer para a mulher este empoderamento, essa igualdade, esta inclusão na sociedade e tentar quebrar esse patriarcado. Então, e é um movimento contínuo de igualdade, de inclusão da mulher dentro da sociedade. Uhum, tá. Ela está dizendo aqui que tem muitas pessoas que fazem distorções, né, sobre esse movimento, e qual que é a verdadeira intenção, né, do movimento. Por isso que ela fez a pergunta. Eu entendo, sim, mas é que, assim, a distorção vem do pensamento machista, né? Uhum. Tá, sim. Que o movimento feminista é para excluir o homem, é para não fazer... Não, ao contrário, o movimento feminista é para trazer as condições de igualdade da mulher, que até então sempre foi desigual, porque a gente vive numa sociedade estruturalmente machista. Uhum. Sim. Tem muito que discutir isso. Não sei por que tem... Quer dizer, eu sei por que tem a distorção, mas assim... É só você pensar... Não faz sentido, né? Não. Uhum. É só você um pouquinho mais para você entender que o movimento feminista tem sua razão de ser para trazer essa questão da igualdade, da inclusão e do empoderamento feminino. Simples. Perfeito. Não, coisas básicas do tipo... o homem tem que receber, na mesma função, a mesma coisa. A mulher tem que receber na mesma função, o mesmo salário. Uhum. Coisa básica. Que seria bonito se acontecesse, né? Seria muito bom se isso acontecesse, mas a gente sabe que não. Não, mas assim, isso é um movimento feminista. Igualdade. Sim. Tá? Equiparação, né? Sim, mínima. Eu faço direitos. a mesma atividade que você é homem, tenho os mesmos resultados, eu faço a mesma coisa. Por que eu ganho menos que você? Porque eu sou homem e você é mulher? Sim. Para, né? Ana, sabe o que é também um absurdo? Eu e o meu absurdo, mas né? Eu acho que encontro outro adjetivo. Não contratar a mulher, porque corre-se o risco dela engravidar e
sair de licença maternidade. Gente, eu já ouvi isso. Você sabe que eu sou de recursos humanos, trabalhei anos e anos em RH e, infelizmente, em alguns processos eu tive que ouvir isso. Não quero mulher para essa vaga. Então, aí, o Dê, eu entendo, reconheço, mas aí você tem uma questão também tem uma questão de preconceito, concordo com você, mas também tem uma questão de produtividade, né? E de transtorno empresarial. Sim, mas a fala, né? Sim. A fala, a justificativa, o preconceito tá aí. Não, essa vaga eu quero que seja de sexo masculino, porque eu acredito que o perfil seja mais para um homem. Concordo. Né? Não vir com a justificativa de que não quer contratar a mulher porque ela pode vir a engravidar a qualquer momento. Não, sei. E olha, se você perceber que mulher ela tem uma produtividade, ela tem uma delicadeza, tem um foco muito maior do que os homens, né? Ela tem uma produção mais comprovada, ela produz muito mais do que o homem, né? É uma fala muito machista, realmente. Gente, é terrível, né? Ô, Ana, diz uma coisa para mim. A violência contra a mulher, ela não está restrita só no lar, né? Não? Não? Tá. Você pode ter essa violência contra a mulher, você pode ter ela em várias situações. E isso foi um acréscimo, um acréscimo, não, eu vou chamar de um conceito que a Lei Maria da Penha trouxe para dizer assim, não é dentro de casa que ocorre a violência contra a mulher. Ela ocorre em qualquer relação, em vários tipos de relações. Quer ver um outro exemplo? Lembra de isso ocorreu acho que o ano passado, de um procurador que deu um soco, agrediu a chefe dentro do trabalho? Você lembra disso? Foi filmado, passou nas televisões? Foi uma violência física dentro do trabalho, porque ele não admitia que a chefe fosse mulher. Ele não aceitava ordens da chefe como mulher. Olha só que absurdo. E ele, a coisa foi, que teve, ele surtou, deu lá deu um soco. Então, assim, a violência não está restrita ao ambiente doméstico. O ambiente doméstico também mas é uma das áreas, é um local onde mais ocorre as agressões. Violência contra a mulher. Ele sabe? Sim. Em casa, mulher faz o que eu quero. Outra, olha que expressão horrível. Eu não sei porque eu bato, mas ela sabe porque apanha. Você já viu isso também? Não. É o filho da picada, não é? É de doer, né? Chega a doer aqui em mim. Então, tem umas expressões que são horríveis, né? E ocorre dentro do ambiente. Mas a Lei Maria da Penha trouxe a possibilidade de você definir claramente que, assim, olha, não está restrita só ao ambiente familiar. Qualquer ambiente em que ocorra essa violência é uma violência contra a mulher. Então, eu tenho... E aí eu defino, a lei define o que seria a unidade doméstica, então como que ocorre, o que seria esta unidade doméstica. Então, é um convívio das pessoas, independente da relação familiar ou não. Aí você tem o ambiente da família, no âmbito da família, aí você está restrito à família, mas esta família não só por parentesco de sangue, sanguíneo, mas assim, basta o convívio, estando ali, mesmo que seja aquele agregado. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente, e que mesmo que seja aquele agregado que vem uma vez por mês e que ocorre alguma coisa, está no ambiente que eu chamo de ambiente familiar. Ou qualquer outra relação que você tenha com o agressor, que você é um convívio e que permite que ele acabe agredindo você. Quer ver
na moda e que se você for avaliar, que você for pensar, é claro que a gente não sabe de todos os fatos, mas se a gente analisando com aquilo que está aparecendo, eu acho que tem grandes enquadramentos de violência. O caso da Larissa Manoela. Tá. O caso da Manoela, você não tem a agressão, a violência física, e você não tem a violência sexual, mas você tem a violência física, você tem a violência patrimonial e você tem a violência moral. Sim. Sabe? Sim. Então, o caso da Larissa Manoela é muito emblemático e é bem interessante porque você consegue colocar ela nesses tipos de violência, com aquilo que está aparecendo na pública. Na mídia, sim. Sim. Você tem um caso aí de violência contra a mulher. Principalmente depois que ela fez 18 anos, depois que ela atingiu a maioridade, sabe? Uhum. Onde os pais restringiam, ela que produzia o dinheiro, ela que produzia os contratos, o dinheiro era da imagem dela. Sim. Ela tinha que pedir autorização para comprar um sapato, para comprar não sei o quê, para fazer isso. Isso é uma Para usar, né? Para usar. É uma a patrimonial, né? Sem dúvida. A violência emocional, a violência psicológica, a violência moral. Nossa, tem muita... Muita coisa aí, né? Muita coisa ali atrás. Muita coisa. Eu acho que eu ia te fazer uma pergunta, mas acho que você já acabou aí respondendo, citando o exemplo da Manuela. Os tipos, né, de violência, hoje a gente, quando a Lei Maria da Penha, como você explicou no início, não fala mais só da violência física e sexual. Não. Quais são 5 tipos de violência. Então, eu brinco que assim, é uma mãozinha cheia, né? Que a gente tem, eu brinco que é uma até cheia. Por isso que o símbolo né? Pare, né? Se a gente for fazer uma associação. Você tem a mãozinha cheia, porque são 5 os tipos de violência. Então, você tem a violência física, que é a mais... aquela que mais gritante, mais intuitiva. Visível, né? Visível, né? Que todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo reconhece, né? Então, você tem a violência física, você tem a violência psicológica, você tem a violência moral, você tem a violência sexual, você tem a violência patrimonial. Tá. Então, 5 tipos, você enche a mãozinha para falar das violências. E aqui você enquadra aí nas definições de cada uma delas, que são bem amplas, tá? E elas não são exaustivas, porque a vida vai te trazendo novas possibilidades e elas vão se enquadrando numa dessas, assim. Essas 5 violências que eu abranger tudo. Aí, na definição, nos exemplos, elas não são exaustivas. Então, assim, tanto que você tem hoje a questão do hacker, a questão Quando veio a Lei Maria da Penha, raramente você tinha questões de divulgar os números, divulgar... Quando veio a Lei Maria da Penha, raramente você tinha aquela coisa do hackeamento, da perseguição tecnológica, digital, né? A Lei da Maria da Penha, ela foi tão sábia, é uma lei tão boa, tão bem feita, que você consegue enquadrar qualquer modernidade que venha ou que possa aparecer, você consegue enquadrar numa dessas 5 violências. Então, não é uma lei que não é uma lei que você vai precisar adaptar aos tempos, sabe? Ela é uma lei que ela permanece no tempo e moderna, atual. Foi muito bem. Que bom isso, né? Outro dia eu ouvi falar também, já não sei se foi incluso, mas a questão religiosa, né? Discriminação religiosa, ou não permitir que a minha esposa ela vá na igreja dela porque eu sou espírita. Então aí esse é dentro do moral. Tá. Dentro da violência moral, né? Então,
impõe conceitos, quando você não permite que ela exerça os seus direitos, ou seja, exerça as suas vontades. Tá, Então, tá. você tem a violência. Então, é uma violência isso, é uma violência. Com certeza, né? Porque Com tem que certeza. fazer o que ela quiser. É uma violência. E as pessoas agora que estão tendo consciência do que sejam essas violências. Até então ninguém tinha consciência, Denise. Não tinha Ninguém sabia, né, que sofria uma violência. Ah, ele é ciumento, Pois é. né? Ele não gosta que eu vou na minha igreja, Não, né? Ele não deixa eu ir no ginecologista homem, porque ele é muito ciumento, né? você deve escutar coisas do Arco da Velha no consultório, não, Denise? Você deve escutar Escuto, muita coisa assim que... escuto. E assim, né, no consultório, a gente tem que respirar fundo, dar escuta, né, e fazer que através do autoconhecimento a mulher vá percebendo que ela está sofrendo uma violência. Na época do estágio da faculdade, né, no último ano lá que a gente faz estágio clínico, eu tive uma paciente que sofria muita violência emocional, né? Então era bem difícil para ela, tanto ela quanto o filho, que ela já veio de outra relação, então ela trouxe um filho para esse segundo casamento, e ela sofria muito, né? Muitos ataques verbais. E uma vez ela falou para mim que eu sofro, né, com tudo isso que ele me fala, eu não gosto de ver ele tratando meu filho assim, mas ele é muito bom pra gente, porque em casa não falta coentro. Ela vem de uma história onde ela passou muita fome na infância, na adolescência, né? E o coentro, na verdade, era, né, era precisava do alimento, né? Ele não deixava faltar. O que para ela foi mais doído na vida, que era a falta de comida. Então, apesar de tudo, não faltava comida, né? Não faltava o meu coentro. que coisa. Isso me marcou, assim, demais. Até hoje, quando eu falo sobre violência, me remete aí à história dessa pessoa que eu conheci. Pois é. É bem isso assim mesmo. A gente tem essas histórias. E aí tem que passar muita informação, muita Não tem como. comunicação para as pessoas entenderem que este coentro não é a base da vida, que ela precisa de outras coisas, poder, que ela não precisa ficar com este homem só porque não falta coentro, que ela precisa de outros jeitos, que ela precisa de outros jeitos de colocar o coentro dentro de casa e aí se livrar de um cara que, sabe, que faz ela sofrer de N outras formas. E aí a gente sabe, né, Ana, que a mulher que sofre a violência doméstica, seja lá qual for dessas 5 aí, ela tem aí várias consequências, né, na vida dela, desde questões de saúde física, saúde emocional, ela pode vir a desenvolver aí um uso maior de drogas, né, para dar conta de tudo isso, As né? consequências de uma violência, seja ela qual for, eu coloco dentro de... Imagine um iceberg. Imagine um iceberg. Você tem a parte visível, que você enxerga, e que você eventualmente quer administrar de uma forma mais efetiva, porque é a parte que você enxerga, e você tem aquela parte submersa, que você não enxerga, e que você não sabe, não tem ideia das consequências do que aquele iceberg que está submerso pode causar a você. Então, assim,
Mas se você não começar a tratar ou não começar a cuidar daquilo que você vê, você não vai conseguir chegar naquilo que você Não não vê. chega. Não E aí chega. você fica numa situação complicada. Pois é. E às vezes demora muito, né, para essa mulher procurar uma ajuda, reconhecer que ela sofre a violência, buscar ajuda e ir se fortificando, né? Até conseguir trazer isso, digamos, numa sessão de terapia, porque não é fácil. Não, não. É um processo Não é fácil. É lidar muito com a dor, né? É reconhecer o quanto de sofrimento eu aceitei nessa minha vida. E assim, até que ponto eu fui culpada e responsável por tudo isso? Nossa, é um processo complicado. Não, gente, é muito doloroso. É muito, muito doloroso para essa mulher. Em todos os sentidos. E se ver capaz, né, Ana, de sair de casa, se ver capaz de sair para procurar um emprego, porque tá tão certa, né? Ouviu tanto a vida inteira que não tem capacidade para nada, que não serve para nada, que você não presta para fazer nenhuma comida, né? Não presta para limpar a casa, você não é boa em nada. Uhum. Como eu vou ter forças para sair e pensar numa independência, em pensar em sair de casa e tudo mais? É muito difícil. Mas Ô, Ana, lives ajudam a trazer essa reflexão, a começar a enxergar isso e aí sincronizar, ter um olhar para dentro e mudar um pouco e fazendo um esforço para mudar esses paradigmas, né? Esse é o papel nosso, o papel que a gente faz. Por isso que a gente vai fazer outras, hein? Tá Ainda bom. esse ano. Não, precisamos falar, não precisamos esperar agosto lilás ou março, Dia Internacional da Mulher, para falar sobre isso. E a gente tem que falar isso mensalmente, né? Eu acredito. Mesma coisa, campanhas, né? Setembro Amarelo, Janeiro Branco, Outubro Rosa, Novembro Azul. Gente, né? A gente precisa falar disso sempre, né? Não só no mês. Ô, Ana, vamos para mais uma? Só mais uma? Se alguém quiser perguntar aí, aproveita que a gente já está para encerrar. Perfeito. Fala um pouquinho para mim, Ana, da lei, da tese, eu não sei ainda direito se é uma lei, se é uma tese, se é um projeto. Da legítima defesa da honra? Isso, fala um pouquinho para mim. Eu tentei estudar isso para conversar com você, mas... Não, é que isso é uma coisa... Não é muito claro. Eu quis trazer para vocês, eu quis trazer isso para você, porque isso mostra a mudança e o que é a mudança cultural e as quebras de paradigmas, tá? E eu acho que é importante o papel do judiciário nosso, que contribui para esta mudança de cultura. Durante muitos anos, e a gente tem casos emblemáticos na nossa história dos tribunais, na nossa história de situações dessa de feminicídios, de homicídios, a gente tem casos muito emblemáticos onde o cara matava a mulher, ele, sabe, cometia o feminicídio e ele trazia como tese de defesa a legítima defesa da honra. Ele conseguia, às vezes, ser absolvido porque ele matou para defender a sua honra. Ele matou ou ele fez alguma coisa mais grave para defender a sua honra de macho que foi aviltada, a sua honra de homem que foi aviltada, e ele trazia essa tese. E muitas vezes ele conseguia absolvição com a tese da legítima defesa da honra. Ele reconhecia que ele matou. Eu matei, mas eu matei para defender minha honra. Isso é de um absurdo, Denise. Isso é de uma essência. Isso é de uma... para nós, mulheres, era uma coisa tão ridícula. Gente, sem palavras, né? Mas isso era no século XVIII. Ana, você está falando de negócio do século
XVIII, onde a defesa da honra era importante, o século XIX, vai, o século XX, não. A gente estava em pleno século XXI, onde você tinha ainda tentativas de defesas trazerem essas teses da legítima defesa da honra. Tá. E isso está intrinsecamente vinculado com a violência da mulher. Porque se você consegue cometer, seja ela qual tipo de violência, e o máximo da violência é o homicídio, o feminicídio, e você, eu cometi o feminicídio, mas foi para defender a minha honra, é o ápice, é o máximo, assim, é o grau mais grave da violência contra a mulher. Sim. E aí, no mês passado, acho que esse mês ainda, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação declarando como sendo inconstitucional a arguição como defesa da legítima defesa da honra. Então, assim, hoje, no Brasil, nenhum feminicídio, nenhum caso mais pode ser alegado como legítima defesa da honra. Mas qual é a importância disso, Ana, dentro desse nosso mundo, dessa nossa live, desse nosso contexto aqui? Qual a importância disso? A importância disso é que você não vai ter mais julgamentos e absolvições com esta arguição ridícula, absurda, que eu matei para defender a minha honra de macho. Gente, inacreditável, né? Isso é mais uma, e assim, e precisou o Supremo vir e falar sobre isso, porque se o Supremo... Hoje, né? 2023. 2023, se o Supremo não vem e não fala sobre isso, não há nenhum impedimento de eu utilizar esta tese. Agora, como o Supremo veio e falou isto é inconstitucional, está proibido, nenhum caso mais de violência contra a mulher, feminicídio, seja ela que for, pode ser utilizado da tese da legítima defesa de honra. Isso faz parte dentro das coisas que eu falei para você. A luz no fim do túnel. As luzes no fim do túnel, de que há esperança de que esses conceitos, de que há uma evolução da sociedade e de que a gente vá caminhando para uma educação e para uma evolução do nosso processo civilizatório, para que amanhã a mulher não tenha mais que passar por esse tipo de situações, esse tipo de violência, e não escute mais esse tipo de coisa do tipo eu matei, mas para defender a minha honra de macho. Gente. Honra. Tá? Que ganho, né? Eu que ganho maravilhoso. Um ganho, porque assim, hoje, aparentemente, você vai falar assim, bobagem, Ana. Não, você vai ver que com o tempo isso é muito relevante. Isso é extremamente relevante. E se precisou o Supremo falar sobre isso, é porque ainda tem solicitações. Claro. Então, sinal que ainda, infelizmente, está... E, assim, e não é uma ação que você fala, mas essa ação está rodando quantos anos do Supremo para ele falar? Não, é uma ação rápida. Ela entrou em 2020, nós estamos em 2023, já temos decisão. Ela foi uma decisão, foi uma ação muito rápida. Então, que bom. Por isso que eu quis trazer a legítima defesa de honra, porque eu acho que é emblemática como parte de uma mudança de cultura, de paradigma, de quebra de paradigma, do que você entende sobre a violência contra a mulher e a defesa desta mulher mais empoderada, ela mais altiva e mais senhora de si como pessoa, como humana, nessa nossa sociedade. Bom. Obrigada, Ana. Nossa, você trouxe tanta luz e tanta esperança para a gente. É maravilhoso. A gente tem que trazer coisas boas, não podemos só ficar no negativo. Não. Né? Não vou para lugar nenhum. Então, esperança de dias melhores para nós. Né? Mas, assim, temos que continuar batalhando, continuar na luta. Sim, muito.
muito. Uma luta diária. Sim. E tomara que não seja eterna. Não. Né? Mas mesmo que seja, vai ser sempre um processo evolutivo. Sim. Existem coisas que não tem muito como fugir, Denise, mas assim, eu também espero que não seja eterna, mas que seja um processo evolutivo sempre. Sim. Ana, muito obrigada. O pessoal aqui, ó, tá trazendo vários elogios. A dona Débora falou que a live foi maravilhosa. A Mariana, lá da Argentina. Ai, que linda. Mariana, um beijo para você. A Roberta Morim também tá falando que a live foi muito esclarecedora. Já vou deixar aqui o convite para a gente fazer mais uma live sobre esse tema. Ainda esse ano, tomara que você tenha agenda aí para que possamos fazer. A gente encaixa, Denise. Que bom. A gente vai encaixar. Ô, Ana, quem precisar falar com você, como que faz? Te manda um direct aqui pelo Instagram. Vai no direct no Instagram, na boa, aí a gente responde, a gente conversa sem nenhum problema. Tá ótimo. Então, quem tiver meu contato, pode pedir para mim o contato da Ana, que eu passo também. Problemas, isso. Ana, muito obrigada. E eu já quero deixar um convite para você e para quem está assistindo a gente, que semana que vem eu vou trazer a Célia Fernandes, que é uma psicóloga, colega minha, que ela trabalha com psicologia perinatal. Ela trabalha com gestantes, tentantes, e a gente vai falar da depressão pós-parto. Uau! Um assunto muito tema aí também que necessita ser falado, necessita, né, levar aí um acolhimento, né, para essa mulher que está sofrendo com isso, para os familiares, né, que estão aí nesse sofrimento aí. E que hoje está cada vez maior aí o número de depressão pós-parto. Então, vai ser uma live mais de alerta aí, né? De como reconhecer os sintomas, quais os sintomas, quando eu devo procurar ajuda, certo? Então, já está convidada, você e todo mundo que está aqui na live. E só para avisar que a live vai ficar salva aqui no meu Instagram e depois vai para o meu canal do YouTube, tá bom? Ótimo. Depois me passa o seu canal do YouTube para poder fazer a marcação também. Pode deixar. Obrigada. Ana, muito obrigada por tanto conhecimento que você trouxe para nós hoje. E só tenho a agradecer. Se você quiser deixar mais alguma mensagem aí, fica à vontade. Agradecer a oportunidade, Denise. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Compartilhar conhecimento, que é um processo mútuo de aprendizado sempre, né? Nunca é uma coisa, sempre é. Então, assim, muito obrigada. Estou à disposição. Vamos fazer novas lives sem problemas, que eu amo fazer isso com vocês. E, assim, sempre a nossa esperança de que os nossos pensamentos, os nossos conceitos sempre evoluam para que a gente possa entender cada vez melhor o que é uma sociedade igualitária, uma sociedade feita de iguais, homens e mulheres sem diferenças, e que a gente, com isso, possa estar sempre nesse processo de evolução. Era isso. Muito bem. Denise. Obrigada, Joana. Um beijo para você. A próxima live. E semana que vem também, que você vai participar da nossa live. Estaremos tá bom? Um beijo, minha linda. Beijo para você, beijo para todo mundo. Ótima semana. Até semana que vem. Obrigada, viu, gente? Gratidão. Beijo no colo. Tchau. Tchau.